Três do Flamengo são denunciados pelo STJD. Julgamento de Bruno Henrique. Jorge Nicola pode ser processado. Flamengo vai bancar a ida de torcedores para jogo do Racing na Argentina. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde de sábado, recheado de informações. Pedi para vocês começarem a nos assistir, que deixe o like de vocês, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. É 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Bom, vamos começar aqui falando sobre essa notícia que o elenco do Flamengo realizou treino na manhã desse sábado no CT Ninho do Urubu, visando aí a sequência da temporada. A atividade aconteceu no CT Ninho do Urubu às 9h30. Vale destacar que o técnico Felipe Luiz teve todo o seu elenco à disposição, já que o departamento médico do Flamengo está vazio e nenhum atleta convocado para a data FIFA, ou seja, todos os atletas do Mengão à disposição. Tornando a repetir, departamento médico do Flamengo zerado e nenhum atleta foi convocado para essa data FIFA. Isso é muito importante. Galera, mudar aqui de assunto rapidinho. Ontem eu assisti o filme Caramelo na Netflix. Excelente filme, me emocionei. Vocês sabem que eu tenho uma paixão muito grande por pet. Então assistam. Agora eu recomendo para vocês não assistirem Um Mundo Depois de Nós, com a Julia Roberts, também na Netflix. Filme sem pé, sem cabeça. Me arrependi de ter perdido aí 2 horas do meu tempo, né, assistindo esse filme horrível, horroroso. Não assistam mais Caramelo, o filme aí com Rafa Witt e o Amendoim, que é o nome do cachorro que interpreta aí o Caramelo. Bom, mudando aqui de assunto, Inter Miami dos Estados Unidos quer contratar Neymar para a próxima temporada. A direção do clube americano já abordou o camisa 10 com o objetivo de convencer o jogador a se juntar ao lado dos seus antigos companheiros aí na MLS, ou seja, Major League Soccer. Com contrato até o final do ano com o Santos, Neymar fica livre em dezembro para assinar com um novo clube, o que lhe permite aí negociar o próximo passo da sua carreira. Neymar, desejo que você seja muito feliz, tá? Bom, agora vamos falar aqui sobre a treta Jorge Nicola e Samuel Lino. O Jorge Nicola é o mesmo jornalista que trouxe a informação de que havia um grupo árabe junto com um grupo francês ou espanhol querendo aí bancar a construção do estádio do Flamengo, né? Ele trouxe detalhes minuciosos, assim, como se realmente tudo aquilo estivesse acontecendo. Que o Flamengo não pagaria nada para a construção do estádio, ficaria com toda a renda do futebol, mas que a renda dos jogos aí futebol americano, shows, seria compartilhado com o Flamengo, teria construção de estacionamento, construção de shoppings, cara, até hotéis. Então, várias coisas ele trouxe assim, disse que já tinha ocorrido até 3 reuniões, né, da cúpula rubro-negra com esse grupo investidor que queria bancar a construção do estádio. Depois o Flamengo veio e desmentiu. Esse mesmo jornalista Jorge Nicola trouxe a informação que Samuel Lino, Jorge Carrascal e Gonzalo Plata têm se esbaldado na noite carioca. Só que não trouxe nenhuma imagem, não trouxe nenhuma foto, não trouxe nada. E, segundo informações aí, representantes do atleta Samuel Lino estudam ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o jornalista que teria divulgado que o jogador estaria exagerando em casas noturnas e teria sido cobrado por integrantes da torcida organizada do Flamengo. E também não mencionou o nome dessa torcida organizada. A defesa do atleta entende que a informação é falsa e prejudicial à imagem do jogador, podendo configurar difamação e violação de direitos de personalidade, conforme
artigo 5º do inciso X da Constituição Federal, tá? Os representantes só aguardam o ok do atacante para formalizar a ação judicialmente. Espero que ele dê ok. Em casos como esse, é possível requerer inversão de ônus da prova com base no artigo 373-S do 1º do Código do Processo Civil, o que obriga o jornalista a comprovar a veracidade das informações divulgadas. Gente, eu falo sempre, aprendi isso no quartel. O que vale é o que está escrito. Ele divulgou a informação, mas não trouxe provas cabais de que isso realmente teria acontecido, causando aí um certo furor da nação rubro-negra contra o atleta, né? Mas já foi desmentido. Jorge Nicola não tem aí nenhuma prova com relação ao que ele falou, né? Então, mudando aqui de assunto, adversário do Flamengo na Libertadores, o Racing, entra em campo hoje pelo campeonato argentino. É isso aí, o Racing enfrenta o Banfield da Argentina hoje e a bola rola às 18 horas, horário de Brasília pelo campeonato argentino. E a ESPN mostra o confronto, né? No momento, o time de Avellaneda está em 12ª posição, em contrapartida, o Banfield está na 11ª, né? E, ou seja, o confronto de hoje trata aí aquela briga, aquele jogo de 6 pontos, para ver quem vai subir na tabela, né? Todos os jogos do Racing, antes da partida da semifinal contra o Flamengo pela Libertadores da América, tem saído jogadores lesionados. Ou seja, já deve ter uma média de 2 ou 3 jogadores do Racing lesionados. E vamos ver o que vai acontecer nesse jogo de hoje, né? Bom, vamos mudar aqui de assunto. Tem muita coisa aqui para falar para vocês. De acordo com a apuração, junto à fonte ligada à Conmebol, a entidade, né, já tem Assunção, no Paraguai, como favorita para sediar a final da Libertadores. A capital paraguaia, que abriga a sede da Conmebol, também será palco da decisão da Sul-Americana, marcada para uma semana antes, tá? A entidade deve aguardar os próximos dias para avaliar a situação política no Peru antes de tomar uma decisão definitiva sobre a mudança da final. Então estamos aqui aguardando, assim que tivermos uma definição, né, oficial, estarei trazendo para vocês. A CBF atualizou o calendário do Flamengo para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer jogos do Brasileirão e também jogos da Libertadores para você, tá? Flamengo e Botafogo, que acontece no Newton Santos, dia 15, agora de outubro, às 19 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Palmeiras, no Maracanã, dia 19/10, às 16 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Racing, no Maracanã, dia 22/10, pela Libertadores da América, às 21 horas e 30 minutos. Fortaleza e Flamengo, na Arena Castelão, dia 25/10, às 19 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro. Racing e Flamengo, lá no El Cilindro, na Argentina, no dia 29/10, às 21 horas e 30 minutos, pela Libertadores da América. Presta atenção, muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Flamengo e Sport no Maracanã, dia 1º de novembro, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo é do retorno, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, tá? Porque eu vi aí alguém perguntando, Flamengo e Sport 2 vezes, está certo isso? Está certo sim, e eu vou falar daqui a pouco. São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, dia 5/11, às 21 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo e Santos no Maracanã, dia 9/11, às 18 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro. Agora sim, Flamengo e Sport na Arena Pernambuco, dia 13/11, às 20 horas e 30 minutos, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo atrasado da 12ª rodada do primeiro turno. Jogo em que os times Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo estavam disputando o Super Mundial de Clubes da FIFA nos Estados Unidos. Por isso que tem aqui Flamengo e Sport 2 vezes. E o Fluminense aí, né, o 4º melhor time do mundo.
Mudando aqui de assunto, galera. Julgamento de Bruno Henrique, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por ter beneficiado apostadores ao forçar um cartão amarelo em partida de 2023 contra o Santos. Bruno Henrique continua atuando graças ao efeito suspensivo, tá? Pedido aí pelo Flamengo, não podemos esquecer disso. O julgamento, em primeira instância, ocorreu no início de setembro e o atacante poderá jogar enquanto aguarda a audiência do Pleno. O tribunal ainda não sinalizou com uma nova convocação do jogador, mas isso deve acontecer até o final deste mês de outubro. A expectativa é que o camisa 27 do Flamengo volte ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva na última semana de outubro, por volta do dia 30 ou dia 31, a depender da data de sessão, conforme teve apurações aí do Globo. Este será a última instância dentro do tribunal. Assim, ele poderá atuar sobre efeito suspensivo ainda em 3 partidas do Brasileirão, contra o Botafogo, dia 15, Palmeiras, dia 19, Fortaleza, dia 26. O período também engloba os 2 jogos da semifinal da Libertadores contra o Racing, mas a punição vale apenas para o torneio nacional, ou seja, a punição do Bruno Henrique de 12 jogos só é válido para o campeonato brasileiro, tá? Mas ele está jogando sobre efeito suspensivo. O Pleno do STJD realizou uma sessão na manhã de ontem, né? Mas o caso de Bruno Henrique não foi colocado em pauta. A defesa do jogador encara com naturalidade a demora para o desenrolar do processo. Show de bola, vida que segue, né? Bom, agora vamos falar sobre o jogo do Flamengo e Botafogo, dia 15. O Botafogo prepara estreia contra o Flamengo no Brasileirão. Nos últimos dias, o Botafogo confirmou aí o acerto com o Vitória Cup, assinando contrato com a empresa até dezembro de 2026. O acordo foi concluído, mas os valores não foram revelados. Com isso, a equipe estampará a marca no calção no jogo diante do Flamengo. Nada melhor do que estrear um novo patrocinador no jogo contra o Flamengo, né? Vai ganhar muito mais visibilidade, né? Bom, vamos seguindo aqui. Procuradoria do STJD denuncia 3 do Flamengo. Gente, vamos lá. José Boto, denunciado por ofensas à honra com possível suspensão de 15 a 90 dias. Isso aqui porque ele falou que parece que tem jogos que beneficia adversários. Tantas vezes Leila Pereira e Abel Ferreira falou da arbitragem do Brasil escancaradamente, escrachadamente, e nenhum dos dois foram convocados pelo STJD para prestar esclarecimentos. Agora, contra o Flamengo, sim. A suspensão de José Boto pode ser de 15 a 90 dias. São os absurdos aí. O Alaciano, acusado de agressão a Gilberto, do Bahia, com pena de 4 a 12 jogos e por reclamação contra a arbitragem, podendo agravar a punição. Isso aqui merece ser punido, sim. Tá? Danilo, denunciado por jogada violenta, expulso aos 13 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Bahia. Um lance ali temerário, realmente, que ele levantou muito o pé, mas eu acho que não seria para tanto, tá? Não estou defendendo, não. Bom, estamos falando aqui de arbitragem, vamos falar da Libra, né? Liga Brasileira de Futebol foi formalmente avisada sobre a lacuna no critério de divisão de receita por audiência no final de 2024, ou seja, eles tinham ciência de que ia dar M, eles tinham ciência de que iria dar problema e eles ignoraram. Isso aconteceu meses antes do conflito com o Flamengo vir à tona e com a cúpula da Libra. No entanto, a cúpula da Libra optou em ignorar o alerta. As informações são do jornalista Rodrigo Matos, do UOL. Tá? O centro da discórdia é a divisão de 30% do contrato de 1,3 bilhão, que deveria ser baseado na audiência de cada clube. A regra básica foi estabelecida em setembro de 2024, ainda na gestão de Rodolfo Landim, mas carência de detalhamento sobre como a medição e os pagamentos seriam feitos, ou seja, não foi especificado como seria feita essa divisão do pay-per-view. A revelação crucial é que, no final daquele ano, o advogado Flávio Sveiter,
um dos fundadores da Libra e atual vice-presidente da CBF, solicitou uma reunião com o presidente da Liga, Júlio Casares, do São Paulo, ou então secretário-geral Raul Guerreiro, tá? No encontro, Sveiter alertou para a existência de uma lacuna no estatuto referente aos critérios de audiência, explicando que a falta de uma regulamentação clara poderia gerar futuros questionamentos judiciais. Apesar do aviso, os dirigentes da Libra entenderam que não havia problema nenhum na alteração eles não haviam achado problema nenhum e não foi feita alteração. Isso aí é a realidade. Ou seja, cagaram e andaram para orientação de Sveiter. Falou, vai dar problema. Isso aí não está bem especificado. Tem uma lacuna aí. Então vamos acertar isso aí. Vamos chamar os clubes, vamos definir. E não definiram. Cagaram e andaram. E está dando esse imbróglio todo. Eu pergunto, cadê aqueles jornalistas paulistas que vinham descer na lenha no Flamengo por conta desses 77 milhões bloqueado, dando razão à Leila Pereira, sem nem terem verificado realmente o que tinha acontecido? Ah, mas o Rodolfo Landim assinou. Ele assinou, mas não foi isso não, galera. E agora vocês estão, caladinho, estão na mão, né? Não vem pedir desculpa, não vem trazer nenhum esclarecimento, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Bom, mudando aqui de assunto, né? Falando em dinheiro, agora eu entendo por que os clubes estão aí subindo nas tamancas. Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos estão no top 10 do ranking de clubes mais endividados do Brasil. Vasco e Fluminense representam o Rio de Janeiro e Atlético e Cruzeiro, Minas Gerais. O Flamengo segue como um dos clubes mais bem geridos do país fora do ranking. Fonte Band. Aqui, eu vou trazer para vocês, ó. Corinthians deve 2 bilhões e 700 mil reais. Atlético Mineiro, SAF, deve 1 bilhão 369 mil. Cruzeiro, deve aí... O Cruzeiro SAF, tá? Deve 981 milhões e 100 mil reais. Vasco da Gama, 928 mil e 500 mil reais. São Paulo, 559.900 reais. Internacional, 839 milhões, tá? E 800 mil reais. Palmeiras, 825 milhões e 300 mil reais. Bahia SAF, 821 milhões. Santos, 645 milhões e 200 mil reais. Fluminense, 632 milhões e 800 mil reais. Por isso que eles estão desesperados aí, por causa desse dinheiro que o Flamengo bloqueou. Estão desesperados. Bom, hoje terá um jogo pelo Campeonato Brasileiro nessa data FIFA, que é o jogo Palmeiras e Juventude, que acontecerá às 19 horas no Allianz Parque. É um jogo atrasado, tá? Tá bom a gente ficar de olho na arbitragem, tá? Na arbitragem. Secar o Palmeiras eu não vou secar, não. O Flamengo tem que ser campeão com seus méritos, não ficar dependendo de tropeço dos outros, não. Bom, a diretoria do Flamengo irá disponibilizar alguns ônibus para as torcidas organizadas no duelo contra o Racing pela Libertadores. Será disponibilizado aí um ônibus para cada torcida organizada. Dessa forma, existe a possibilidade das torcidas terem bateria no duelo que será disputado em Buenos Aires, na Argentina. Rapaz, nós temos aí uma média de 23 árbitros revezando em jogos do Campeonato Brasileiro. Mas, por coincidência, o árbitro Ramon Abateabel apitou os jogos dos 3 times postulantes ao título do Campeonato Brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Apitou Flamengo e Cruzeiro, atravancou o jogo de tudo quanto é forma, né? Tivemos aí Alexandre que escorregou sem querer e recebeu o cartão, foi expulso. Travou o jogo de tudo quanto é maneira, tirando o ponto do Flamengo, tirando o ponto do Cruzeiro. Depois foi apitar São Paulo e Palmeiras, um jogo que poderia ter terminado em empate, não seria um mau resultado para o Flamengo, mas não deu um pênalti claríssimo com um jogador que escorregou sem querer, não é falta. Isso aí, outro time que não seja o Flamengo, tá? Deixar bem claro isso. Quando é contra o Flamengo, é falta sim. E sabe quem iria apitar Flamengo e Palmeiras? Ramon
Abate Abel. Ele só não vai ser o árbitro de Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã, porque ele foi punido por questionamento de muitos. Porque se fosse pela CBF, Ramon Abate Abel estaria apitando normalmente. Lembrando que no ano passado, Ramon Abate Abel foi punido pelo mesmo motivo, né? De ter beneficiado o Palmeiras. Esse ano novamente. É muita coincidência, né? Apitou Flamengo e Cruzeiro, apitou Palmeiras e São Paulo, e iria apitar Flamengo e Palmeiras novamente. Alguma coisa errada não está certo. Mas, seguindo aqui, mudando de assunto, Copa Rio Sub-15. Flamengo venceu o Botafogo fora de casa por 3-1 em mais uma grande atuação da garotada rubro-negra. O destaque da partida foi Davi Fraga, que começou no banco por estar voltando de lesão, mas entrou e simplesmente mudou o jogo. O meia marcou 2 golaços e ainda deu uma assistência para Marcos Pierre fechar a vitória no Engenhão, galera. Isso aí são algumas das informações que eu tinha para trazer para vocês nessa tarde gostosa e friorenta de sábado. Bom para assistir um filmezinho. Agora eu vou lavar a louça e deitar aqui no sofá na sala e vou assistir um filmezinho que eu mereço, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.